Olá, meu pessoal. Eu sou Zeferino Tavares e saúdo-vos com toda a graça e paz do nosso Senhor. Espero que tu ali do outro lado esteja melhor e a gozar de boa saúde. Bom, como prometido, hoje nós vamos falar sobre as características dos direitos reais. Nós apresentamos na aula passada o conceito, as suas terminologias, a sua influência na política e na economia e as suas fontes cognoscentes. Se não percebeu sobre essa questão ou se simplesmente apareceu neste vídeo, por favor, pode dar um pulo na primeira aula e vai poder situar-se e poder seguir esta marcha. Nós abordamos na aula passada que quando a gente fala dos direitos reais, é necessário que a gente tenha em conta a relação que vai se estabelecer entre o titular e a coisa, que vai se estabelecer entre a pessoa e uma coisa certa e determinada, que a lei reconhece esta pessoa para usar, para fruir, para dispor da sua coisa, visando sempre satisfazer as suas necessidades. Bom, há algumas situações que a gente pode confundir, que a gente pode olhar este conteúdo noutras matérias, noutros preâmbulos do direito. E como é que a gente vai poder distinguir? Como é que a gente vai poder exatamente aferir que isso trata-se de direitos reais e isto não se trata dos direitos reais? Até que ponto os direitos reais podem ser protegidos? Até que ponto é que os direitos reais podem proteger os interesses dos seus titulares? Bom, nós começamos a olhar para as suas características, começando com a característica fundamental dos direitos reais, que é a eficácia absoluta. Ilustres, a relação que vai se estabelecer entre o titular e a coisa, o poder direto e imediato que alguém tem sobre uma coisa que a ordem jurídica atribui, por sua vez, àquela pessoa para satisfazer os seus interesses jurídico-privados nos termos e limites fixados pela própria lei, exige aos demais uma abstenção, exige aos demais uma obrigação passiva universal. A relação que o Tavares tem com o seu telefone deve ser respeitada por todos, deve ser respeitada pelo seu docente, deve ser respeitada pelos seus amigos, deve ser respeitada pelos seus colegas. É o Tavares que sabe que hoje vai sair e vai deixar o seu telefone porque não quer que ninguém lhe incomode. E pode deixar. É o Tavares que sai, pega o seu telefone e está num local que lhe permite e decide usar o seu telefone. Não pode chegar alguém e lhe dizer, olha Tavares, não pode usar esse telefone porque esse telefone é meu e não é seu. Não podes usar, não podes ligar o seu carro às 7, tens que ligar o seu carro às 15. Não. Exige-se de mais pessoas uma abstenção. Ninguém pode dificultar o funcionamento normal que o titular tem sobre a coisa que constitui seu objeto. Por isso, importa aqui dizer que os direitos reais operam em eficácia erga omnes. Os direitos reais são impostos contra todos. Todos devem respeitar a relação que o ilustre tem com o seu telefone, com o seu carro, com a sua motorizada, com a sua casa. Tantos exemplos da vida prática que o ilustre pode aqui buscar. Então, estamos perante a eficácia absoluta como uma característica fundamental dos direitos reais. São direitos de exclusão, tá? Ilustres. A estes exige-se o respeito pleno, o respeito máximo que o titular tem com a coisa que constitui seu objeto. Bom,
É a única característica que os direitos reais têm? Não, não é a única característica que os direitos reais nos traz ou que a gente pode encontrar, que a gente pode identificar nos direitos reais, mas é uma característica fundamental destes direitos reais. Exatamente, meu pessoal. Então, é necessário que a gente perceba que esta é uma característica fundamental dos direitos reais. É a única característica? Não, claro que não é a única característica. Da eficácia absoluta, nós podemos deduzir outras características. Uma delas é qual? Uma delas é a sequela, também conhecida como direito de perseguição e de segmento. Bom, a sequela, enquanto característica dos direitos reais, consiste ou traduz-se no facto de o titular seguir a coisa que constitui o seu objeto, independentemente de onde esteja ou com quem se encontre. É importante que a gente perceba que ao titular do direito real lhe é assegurado o direito de perseguição, lhe é assegurado o direito de segmento. Noutras bandas, os doutores ali do outro lado deparar-se-ão com direito de perseguição como conteúdo, por exemplo, dos direitos reais, com direito de segmento como conteúdo dos direitos reais e ficar assim. Mas eu vi sequela. Quando alguém falava sobre as características dos direitos reais, esta pessoa, por sua vez, identificava a sequela. Bom, dizer que a sequela também é conhecida como direito de perseguição e de segmento dos direitos reais, que traduz-se no facto de o titular do direito real poder seguir a coisa onde se encontre, poder seguir a coisa que constitui seu objeto. Bom, do ponto de vista prático, nós podemos aqui dizer que esta característica está presente na ação de reivindicação, em que o titular pede para que tenha o reconhecimento do seu direito e, em caso de êxitos, lhe seja que restituído. Também está presente na ação confessória de negação, que que também está presente na ação confessória. É nada mais nada menos que uma ação declarativa, portanto, de simples apreciação. Bom, mas há situações em que nós podemos encontrar a presença da sequela, nós podemos assegurar o direito de perseguição, o direito de seguimento a um determinado titular, mas que este titular, por sua vez, não tem aquele contato direto e imediato com a coisa. Ou, há pouco tempo, disseste que isso é conteúdo dos direitos reais, deduz-se da eficácia absoluta, mas agora estás a me dizer que há algumas situações claramente, há algumas situações em que não teremos o poder direto e imediato, aquele contacto direto e imediato entre o titular e a coisa que constitui seu objeto, mas que poderá seguir, mas que poderá perseguir onde quer que esteja, onde quer que se encontre. Quais são essas situações, por exemplo? É o caso da hipoteca. Nas questões da hipoteca, por exemplo, ao credor hipotecário, ele pode fazer vender a coisa que constitui o objeto da hipoteca, quer esteja com o proprietário, quer esteja com um terceiro para realizar o seu crédito. Lhe é permitido isto. Outra questão é na figura dos direitos reais de aquisição. Nós atribuímos eficácia real ao contrato promessa ou atribuímos eficácia real ao pacto de preferência, mas o ilustre, por sua vez, não cumpre. Eu posso perseguir a coisa, eu posso seguir a coisa e obrigar ao ilustre que cumpra. Em caso de incumprimento, o ilustre já sabe em que terá lugar. O ilustre já sabe qual será o próximo passo. Então, são estas situações, e várias, né? Mas são estas situações fundamentalmente que nós podemos trazer do ponto de vista prático, em que a sequela não vai surgir da relação que há diretamente
de forma imediata entre o titular e a coisa. Poderá surgir da relação de outro sujeito, de um outro titular, mas que a este também lhe será assegurado o direito de seguir, o direito de perseguir a coisa. Bom, falamos da eficácia absoluta, falamos da sequela, tem também ainda aqui a questão da característica, temos a sequela, temos a inerência e também ainda temos a prevalência como uma das características dos direitos reais. Bom, falando desta última, que é a prevalência enquanto característica dos direitos reais, também conhecida como permanência ou direito de preferência, nós vamos entender que esta consiste na prioridade que os direitos reais têm sobre os direitos de crédito e também que estes vão ter sobre outros direitos reais anteriormente adquiridos, que sejam total ou parcialmente incompatíveis com este direito, com o direito presente. Aqui nós podemos encontrar qual máxima, aquela música que praticamente todo estudante de direitos reais tem e leva consigo e também de obrigações. Aquela música priori in tempore, potio in iure. Nós encontramos aqui esta máxima, podemos chamar a colação esta máxima numa situação da prevalência ou permanência enquanto característica dos direitos, enquanto característica dos direitos reais. É exatamente isto. Nós falamos da prevalência, nós falamos da permanência enquanto característica dos direitos reais, mas surge um debate em que procura entender por via da doutrina se é realmente uma característica fundamental dos direitos reais. Há quem entenda que a prevalência não é uma característica de modo genérico dos direitos reais, é sim dos direitos reais de garantia. E há quem entenda que é uma característica dos direitos reais de aquisição. Mas bom, parece-nos mais acertada, parece-nos mais próxima desta situação a doutrina que defende que a prevalência e a permanência surge exatamente como uma característica dos direitos reais de garantia. Dos direitos reais de garantia. Isso porque nós vamos dar prevalência a um determinado direito, vamos dar prevalência a uma determinada situação quando houver conflitos, quando houver aqui vários interesses. Tenta imaginar como é que vais dar prevalência a um direito que ninguém invoca como seu. O direito está ali, é simplesmente seu. E não há um outro sujeito que venha também a invocar que tem o direito sobre a mesma coisa. Há necessidade de disseres, de buscares argumentos, de chamares para si a razão? Obviamente que não. Então, se, por exemplo, nós falamos aqui dos privilégios creditórios imobiliários especiais, nós falamos aqui do contrato promessa com eficácia real, nós falamos aqui com pacto de preferência com eficácia real e aparece um outro indivíduo, aparece um outro sujeito dizendo que também no mesmo momento, que também tem exatamente a garantia de adquirir aquela coisa, de adquirir aquele objeto que constitui, portanto, o motivo principal para que aquela relação exista e tenha vida. Obviamente que aqui nós estaremos perante um conflito de interesses, nós estaremos perante um conflito. Então, por isso é que fala-se exatamente que a prevalência ou direito de preferência está presente nos direitos reais, mas não em todos os direitos reais, mas sim nos direitos reais de garantia. Bom, quanto à sequela, vimos ali os seus preâmbulos, mas também é necessário que a gente tenha em conta que a sequela não é absoluta. A sequela tem suas exceções. A sequela tem os seus desvios. Ou seja, afinal, nem sempre é que a um titular do direito real lhe será assegurado esta faculdade de seguir a coisa, de perseguir a coisa, onde quer que se encontre, ou independentemente do local onde esteja. Há algumas situações, e uma delas, quando o negócio jurídico estiver provido de invalidade.
mas este, por sua vez, foi ou é oneroso. Portanto, aqui nestas situações, nós vamos ter que olhar, por exemplo, para o artigo 291. Noutras situações, é quando a própria lei atribui eficácia ao negócio por meio do registro, em que A adquiriu, B adquiriu, C adquiriu, mas foi B quem registrou primeiro. E a gente vai novamente naquela máxima. Qual máxima? Priori in tempore, posterior in iure. Então, quando a lei também fizer depender a eficácia do negócio jurídico do registro ao registro, então, nestas situações, nós temos um enfraquecimento da sequela enquanto um direito de perseguição ou direito de segmento da coisa. Bom, nós também temos a inerência como uma característica dos direitos reais. A inerência também apresenta-se como característica dos direitos reais. A inerência traduz-se na ligação íntima que se estabelece entre o titular e a coisa que constitui o seu objeto e pelas quais visa a satisfação das suas necessidades e dos seus interesses jurídico-privados. Mas qual é a essência desta característica? Bom, é necessário que a gente perceba que não se pode alterar a substância da coisa e entender que o direito continua a ser o mesmo. Se a relação, a ligação íntima é entre o Tavares com o seu smartphone Samsung, é ali onde assenta aquela relação. Não pode equiparar a relação que tem com o Samsung e que vai estabelecer com um outro telefone. Não pode estabelecer a relação que ele tem com o seu smartphone e tentar levar, tentar entender, tentar estabelecer a ligação com um smartphone de uma outra marca. Faço aqui a publicidade. Não, não pode. Não pode fazer isso. A casa que está localizada na cidade alta é inerente a um direito. E a casa que está na cidade baixa também é inerente a uma outra situação. Tem uma forte importância, tem uma forte ligação quando a gente está perante aos conflitos. E posso trazer aqui um exemplo prático, é da ação executiva, em que cinge-se a uma ação de condenação para a entrega de coisa certa, embora não seja aqui o nosso foco. Então, são essas características fundamentais que a gente pode trazer aqui, em que caminham direta e indiretamente com os direitos reais, a depender de um ponto de vista prático, a depender de uma situação concreta. Mas há algumas outras características que no final nos permitem estabelecer uma distinção se são características dos direitos reais ou não. Uma delas é inerente à violação. Percebe-se que os direitos reais, a sua violação decorre de um facto positivo, de um facere. Nós abordamos nas notas introdutórias dos direitos reais, em que são direitos de quê? De exclusão. Exigem aos demais uma abstenção, que é uma abstenção geral. Exigem aos demais uma obrigação passiva universal. Então, a violação dos direitos reais decorre de um facto positivo, ao passo que a violação dos direitos de crédito decorre de um facto negativo. Num é com facere, é eu te dizer, não leve o meu telefone, e o ilustre entende em levar o telefone. Violou porque fez. Noutras situações, e nós estipulamos o pagamento, o cumprimento genérico das prestações até um determinado período. Vencido aquele período, ou seja, não cumprindo com o pagamento das prestações naquele período, então o indivíduo viola. Outra questão é quanto ao uso capião. O uso capião está presente nos direitos reais de gozo. Nós temos
a situação em que os direitos reais de gozo, decorrido um tempo, decorrido um prazo, nos limites fixados pela lei, ao titular pode adquirir aquele direito, mas não acontece com os direitos de crédito. Depois há um outro debate sobre a perpetuidade, né? Se os direitos reais são perpétuos ou não. Bom, isso a doutrina não está, não está equilibrada. Há muitas opiniões diversas, porque uns defendem que os direitos reais são perpétuos e outros defendem que os direitos de crédito são transitórios. Mas se nós olharmos para esta situação, nós vamos perceber que há direitos reais que são também transitórios, tal como os direitos de crédito. É o caso dos direitos reais de aquisição. Então, a gente consegue ter mais ou menos a ideia de que não é uma mesa. Então, nós podemos aqui chegar à conclusão, com estas características dos direitos reais, que há uma tutela forte presente, que há uma proteção muito forte aos seus titulares. Nós olhamos para várias situações dos direitos reais, olhamos para a eficácia absoluta, olhamos para a sequela, olhamos para a inerência e nós percebemos que há uma tutela forte dos direitos reais presente nas nossas vidas. Bom, meu pessoal, esta é a segunda aula e é inerente às características dos direitos reais. Por isso, espero que haja uma satisfação, espero que haja aí uma pequena diferença, claro, positiva, né? De como o indivíduo entrou no princípio do vídeo, não seja a mesma em que o indivíduo sai. Alguma coisa, pelo menos, ainda que seja 0,005%, alguma coisa ficou. Por isso, muito obrigado, esteja atento. Próxima aula, muito fundamental, muito importante, nós vamos falar dos princípios dos direitos reais. Por isso, esteja atento, esteja ali. Estamos disponíveis para qualquer inquietação, para qualquer opinião, para qualquer interação. Pode entrar em contato conosco por via do WhatsApp, pode entrar em contato conosco por via do Facebook, ou pode deixar ali as suas questões nos comentários, seja de acordo ao meio que melhor lhe aprover. Por isso,